Bom dia, gente. Todo mundo me escuta bem? Todo mundo acordado? Todo mundo toma café? Muito bom mesmo. Então vamos lá, gente. Mega funcional o dia de hoje, só para vocês entenderem um pouquinho o que a gente vai falar. Tá? Então, a gente falou de Lakehouse ontem, a gente falou bastante da ideia de modelagem com Data Lake, mais Lakehouse, as opções, né? A aula do Luan, Jonas também está falando muita coisa legal. Perdi. Ah, voltou. E o dia de hoje, ele é mais... Ah, não precisa aqui. Hoje, o dia de hoje é mais focado em falar de Data Mesh. Tá? Então, a gente vai falar de o conceito de Data Mesh, vamos desmistificar algumas coisas, vamos entender algumas coisas de Data Mesh. Depois a gente vai falar de Confluent, a gente vai falar de Pinot, a gente vai falar do Azure, a gente vai falar de Lenses, a gente vai ter uma prática, tá? No final da prática, essa prática eu vou precisar muito de vocês. Porque vocês vão ver que o conceito de Data Mesh nada mais é do que a gente construir uma cultura orientada a dados como produto. E uma pessoa só não pode fazer isso. Porque eu vejo mais Data Mesh como uma parte cultural do que a parte tecnológica. Então, por isso que no final, parece que a gente está falando sobre diversas tecnologias, só que para o final a gente poder entender como é que a gente vai executar essa prática, esse use case, para quem está presente aqui, quem está de casa vai estar acompanhando a gente, para ver como funciona. Eu vi que tem muita gente com notebook trabalhando, isso é ótimo, vou precisar de vocês, tá? Para isso. E, primeiro de tudo, eu gosto de mostrar essa imagem aqui. Opa, foi demais. Essa aqui. Não se preocupem com as imagens, com os textos. Vamos focar nas imagens. Quem concorda comigo que o cenário hoje das empresas é mais ou menos isso? Eu tenho hoje diversos tipos de fontes de dados. Eu tenho inteligência de negócios, eu tenho agora AI, eu tenho agora a parte de machine learning, eu tenho a parte de agora que eu tenho que entender meu cliente, eu tenho que armazenar isso tudo, eu tenho que trabalhar com parceiro, eu tenho que trabalhar com outras empresas, no modelo, por exemplo, como Open Bank, onde eu tenho que compartilhar os meus dados. E isso tudo aqui, eu reduzi o escopo para os times de dados trabalharem com diversos tipos de tecnologia. Todo mundo presente concorda que isso seria o cenário de hoje? Sim, não? Beleza. De novo, resumido, tá? Não quer dizer que a gente vai ter que utilizar tudo isso aqui. Mas a gente vai ver que cada empresa está usando um set de tecnologias e hoje, devido ao negócio, se tornou complexo o ambiente de dados. Se a gente pegar um tempo atrás, o ambiente de dados era relativamente um pouco mais simples, né? Eu tinha fonte, eu fazia uma extração, eu dumpava isso no Data Lake, eu tinha um analytics que podia ser algo no Data Lake, eu podia ser um banco de dados, eu posso estar entregando Data Warehouse, visualização. Todo mundo concorda com esse desenho? Normal, vida normal, nada muda, nada diferente, né? Tá, vamos imaginar agora, e eu vou ver até um negócio aqui que eu pensei agora, que eu acho que é até interessante. Vamos imaginar agora que tudo que eu falei, vocês têm lá em torno de 10 empresas diferentes, com 10 tipos de negócios diferentes, né? E um time de dados. Vocês acham que é possível fazer isso? Quem acha que é possível entregar tudo para 10 tipos com um time, só levantar a mão, por favor, quem está presente. Não, né? Por quê? 10 tipos de negócio são 10 tipos de entendimento que a gente tem que ter, e a gente tem que entender 10 negócios diferentes. Imagina um time só suportar isso. Fica inviável. As empresas entenderam isso. E é normal a jornada começar com... Eu falo empresas, tá, gente? Porque a gente está vendo hoje que se você olhar, cada departamento dentro de uma empresa hoje é quase uma empresa. Quantidade de sistema, quantidade de regra, quantidade de pessoas. Um departamento financeiro tem 20, 30 pessoas, um departamento jurídico tem 15, 30 pessoas, um departamento de operações tem 300 pessoas. Cada departamento de operações
Tem micro departamentos que tem lá 100, tem lá 20, 30 pessoas. É impossível fazer isso. É impossível fazer isso. Quando eu falo impossível, é entregar com performance, tá, gente? Ah, mas isso acontece, funciona na minha empresa. Beleza, funciona com a melhor performance possível? Impossível. Um time de dados suportar isso com qualidade e performance, vários assuntos diferentes, não tem jeito, gente. Não tem jeito. Você tem que ser bom numa coisa só. É a mesma coisa você falar com um time de dados, ele vai desenvolver, ele vai fazer infra, ele vai lá na operação e fazer a parte de conversar com o cliente, ele vai lá também e vai conversar com... Não. Você ser bom em várias coisas diferentes é muito cuidado, ser especialista, generalista. Entender o todo, mas ser especialista em uma coisa só. E nós, do time de dados, geralmente, a gente atende a um tipo de business. Dito isso, o que aconteceu? Isso aqui também é uma coisa muito interessante que eu coloquei aqui. Antigamente, isso não mudou muito, os dados operacionais são os dados de sistema. Até aí tudo bem? Dado de sistema, eu transformo esse dado em um dado de negócio, um dado que eu vou tomar decisão baseado nele. Igual o pessoal estava explicando ontem, e faz todo sentido, se você pegar os campos, o campo ID de uma tabela não tem informação nenhuma. É totalmente inútil. Para tomada de decisão. O que um campo ID vai tomar uma decisão? Nenhuma. Mas o campo ID dentro do sistema, ele representa um cliente. Beleza, esse nosso cliente, ele representa uma regra de negócio nosso. Aí eu começo a tomar decisão. Eu sei que esse determinado ID, por exemplo, ele fez X número de compras. Esse determinado ID, por exemplo, ele reside em um endereço específico que vários IDs estão fazendo essa mesma compra. Então é interessante para mim aumentar a quantidade de coisas que eu preciso mandar para essa área, ou aumentar o preço, ou dar promoções, para até aquecer mais aqui essa área. Por quê? Porque esse cara aqui começou junto com um grupo de outros a me dar. Eu não preciso saber quem é exatamente. Eu preciso entender o comportamento desse cara. Então, um dado operacional, ele vira um dado analítico para a gente. De novo, performance, a gente tem que entender a parte de negócio. Tudo isso aí é o que leva a gente a ter esse ciclo, né? Eu acesso os dados operacionais e muitas vezes eu faço a volta aqui, por quê? Porque os sistemas estão usando os dados analíticos agora. A gente fez um projeto esse ano em que o time de desenvolvimento estava mais à frente da parte analítica que o time de dados. Porque eles precisavam do dado analítico pronto para os sistemas deles. Olha como é que mudou. Antigamente, cada um no seu quadrado, né? Não tem isso mais. Tá? Lógico, cada um com a sua especialidade. Você não vai tirar a especialidade de uma pessoa. A especialidade continua a mesma. O que muda é a integração, compartilhamento de informação, compartilhamento de conhecimento. Antes a gente vinha aqui, nosso trabalho, não, eu não preciso saber desse lado de cá. Eu preciso conhecer as fontes, extrair para aqui e trabalhar daqui. E esse cara aqui está pouco se lixando para o lado de cá. Não é a área dele. Até falar assim, não, eu preciso agora acessar aqui, porque aqui tem um monte de insumo valioso que minha aplicação pode trabalhar até com melhor performance. Porque o dado está pronto, porque eu vou ter que fazer reprocessamento de coisa que já está pronta. E a mesma coisa é, por que eu tenho que consertar a fonte, eu tenho que consertar o dado da fonte aqui? Sendo se eu posso, na verdade, gente, o dado está errado aqui na ponta, eu não posso trabalhar com dado que o dado primário é um dado que está com problema. E a gente faz muito isso, tá? Eu tento falar muito com os nossos clientes da forma que a nossa consultoria tem esse padrão. Eu envolvo todo mundo dentro do projeto de dados quando a gente chega na consultoria. Eu não converso só com o time de dados, eu converso com o time de engenharia, eu converso com o time de software, eu converso com o time de infra. Por quê? Cara, vocês conseguem mexer nesse método aqui para trazer dado dessa forma? Qual que é o esforço para poder fazer isso? O esforço é tanto. O esforço pode ser bem menor daqui do que eu ter que simplesmente criar um novo processamento custoso aqui para consertar esse dado. Sendo que o dado na ponta, na verdade, poderia já vir correto. Quem já passou por isso, levanta a mão. Pouca gente só? Pouca, não.
Todo mundo passou, gente. Pode ser que vocês, eu sei que vocês não querem falar. Oi? Quem já passou por a situação que o dado da fonte que deveria vir certo não dá, e você teve que consertar o dado na parte analítica? Beleza. Agora acho que mais gente levantou. Beleza, ótimo. Obrigado. Estava até preocupado agora. Então, só que tem aquela questão principal, que é um grande problema que a gente tem que... tem apagado aqui. Que eu vou deixar aqui, que 90%, eu uso 90% que eu vou ser até, assim, conservador. 90% do time de dados, ele está debaixo da TI, né? Concordam? Por que o time de dados está debaixo da TI se o dado não está na TI, não é da TI? Alguém sabe me responder por quê? Todo mundo ficou assim, meio assim. Sim, isso é normal, não faz sentido. A TI não é dona dos dados, o negócio é dono dos dados. Essa primeira regra que a gente começa a entender da Mesh primeira coisa para Mesh se você pegar essa regra, você vê o tanto de incoerência que é atual o modelo. E principalmente por quê? Por causa de escalabilidade. Antes, ok, eu tinha talvez um banco de dados naquela empresa. Tá bom, um banco de dados não precisava ter um negócio por trás disso aqui. Ah, ok. A gente pegaria até 80, 90. Empresas de pequeno, médio porte, eu vou dizer que geralmente é 1, 2, 3 bancos no máximo que tinha. Algum file system, com alguns arquivos CSV, pouco ainda. Agora, hoje, multiplica isso aqui por 100. Eu tenho 100 microserviços, eu vou ter um banco para cada, um tipo de banco para cada. Um tipo de método de desenvolvimento para cada, porque vai ter times diferentes trabalhando com linguagens diferentes. A complexidade mudou. Isso virou um problema. Por causa de escalabilidade. A TI tomando conta disso, tendo responsabilidade, como é que ela vai responder um problema de negócio do dado que veio com uma regra que não deveria vir, ou naquele tipo a regra não se encaixou? Como é que vai responder isso aqui? A gente começou a entender que o mundo começou a ser específico, a ser customizado. Você não pode simplesmente jogar tudo numa caixinha só. Isso que funciona para empresa pequena, tá, se você tiver um banco, ok, faz sentido. Se eu tiver 2 fontes, 3 fontes, agora 10 fontes, 1000 fontes. Você quer integrar agora, chega um cliente e fala com você assim, ó, então, eu contratei um serviço, porque o usuário ele faz isso, né? Vocês já viram isso. O usuário da área da ponta de negócio, ele fala assim, ó, ele não fala que vai contratar, ele fala, eu contratei um serviço, XPTO, que eu preciso trazer um dado dele. Aí o cara me falou que tem esse endereço aqui na internet que você pode buscar. Aí esse cara aqui, na verdade, isso quando te avisa, né? Quando não chega lá e fala assim, fulano, né, eu tô com um problema aqui que eu não tô conseguindo mexer com um determinado tipo de dado. Mas como assim, fulano? Que dado? Não, porque tem esse sistema que está rodando aqui, mas onde está escrito esse sistema existe aqui? Mas isso aqui a gente não é um problema, na verdade. Se você começar, tudo que passar pelo negócio, a gente começar a ter que avaliar, aprovar, determinar, você vai criar o quê? Um gargalo. Porque, ok, o seu gargalo vira uma área só. Entendemos os problemas. Né? A ideia disso aqui, gente, eu estou querendo mostrar os problemas que surgiram de acordo com armazenamento poliglota, microserviço. As áreas de negócio agora elas estão tomando mais autonomia nas empresas para crescimento do próprio negócio. O mercado mudou, acho que é o principal, né? Alguém é da área financeira aqui? Vamos ver. Só para vocês terem uma ideia, tá? Open Banking. Se você falasse Open Banking há
10 anos atrás, dentro de alguma instituição financeira, o pessoal ia te bater. Por quê? Você está compartilhando dados com outros bancos, com a instituição financeira? Sem chance. Virou uma realidade. E todo mundo teve que fazer, ó, assim. Porque o mercado também entende que agora a gente não está mais preso a uma determinada tecnologia específica. Cara, por que você não consegue entregar um trem rápido se você tem isso tudo aqui à disposição? Quem já não pegou um CFO falando, não, mas a gente pode colocar um data lake. Ah, mas cara, você é CFO, como é que você sabe essa palavra data lake? Mas ele sabe. Se é bom ou ruim, ele não vai saber, não. Mas ele já ouviu. Porque alguém chegou e falou com ele, na minha empresa temos um data lake. É muito bonito falar isso. Já entrei em várias reuniões com clientes, a gente falou assim, eu quero um data lake. Por quê? Porque eu quero. Tá, você precisa? Preciso. Vamos ver então. Não precisava. Muitas vezes, gente, os buzzwords, e essa conferência é até para isso, tá? Usem esse tempo que vocês estão aqui, a gente vai perguntar esse tipo de coisa. É para usar 100% de tudo que vocês estão vendo aqui? Claro que não. Vocês vão usar baseado no problema de vocês. Nunca usem só porque é bonitinho, não. Cara, mostramos o Kubernetes, mas vou mostrar mais coisas de Kubernetes sem hoje. Quer que vocês cheguem aplicando? Não. Se vocês não precisarem, sem chance. Nem brinca com isso. Porque a curva de aprendizagem para a Kubernetes é alta. Então, se a gente começar a parar para pensar, as coisas começam a fazer sentido. Né? De novo, problema. Quando tudo. Então, a gente já viu, né, a parte de transacional. Eu tenho um tipo de dado aqui, eu transformo em outro tipo de dado que geralmente estão linkados entre eles. A gente tem a parte analítica e a parte operacional. Tá? Deixar isso bem claro, eu até frisei isso 2 vezes, porque tradicionalmente falando, toda empresa tem isso aqui. Levanta a mão quem acha que com data mesh isso aqui vai morrer. Ainda bem que ninguém levantou. Porque não, gente, não morre. Na verdade, o data mesh ele te dá uma autonomia, uma visão diferente de como utilizar esse cara aqui. Tá? E eu gosto, e principalmente uma ideia que o Luan tem, que faz todo sentido, que o data mesh é você abraçar o caos. Se o cara chegar para você e vir, isso aqui, isso aqui, isso aqui, no data mesh é possível você ter escalabilidade no meio da bagunça. Você tem organização no meio da bagunça. Porque o negócio hoje, devido ao time to market, ele é o caos, gente. E tem que ser, senão a empresa não vai crescer. De novo, a gente não pode limitar tudo numa ponta só mais. De novo, não pode limitar tudo, tá? Tem coisas que a gente vai ter que... E o data mesh, ele explica a questão de policies, a gente vai ter umas políticas que todo mundo vai seguir. Existe como eu falo, um acordo entre o que a gente vai conversar sobre federações, domínios aqui, não é simplesmente chegar e falar assim, não, agora eu faço o meu, se exploda o resto. Não, não é assim que funciona. Só que eu te dou mais autonomia para fazer isso, e principalmente o dado que está aqui, a pessoa que realmente conhece o dado vai estar envolvido. Que muitas vezes não conhece, não acontece. Né? Porque, de novo, outro exemplo que eu gosto, antes de a gente começar, o financeiro tem um tipo de dado. Tá? Um dado que ele der, vamos supor, transações, tá? Eu tenho lá transações, beleza? E aí, chega o time de marketing e fala, cara, eu preciso de ter qualquer motivo, tá? A gente está falando marketing, quem podia ter o departamento. Fala assim, olha, eu preciso ter acesso o analítico de transações que vocês estão fazendo para criar um novo pipeline para eu poder tomar algum tipo de decisão. Aqui é o financeiro que alimenta. Aqui é o marketing que alimenta. Quando der problema nesse meio aqui, quem que é o dono disso? Hoje, na tradicional. Parou. Quem que vocês acham que vai? É o marketing ou é o financeiro que vai ter que aguentar a bucha? Perfeito. Nenhum dos dois. TI. Qual que é o sentido nisso? A gente nem estava envolvido aqui.
Só chegou uma demanda, chegou um chamadinho lá, a pessoa falou, gente, ó, chegou um chamadinho, cria aqui para mim esse pipeline, tá lá bonitão, do jeito que foi solicitado aqui. Aí começa o caos, né? A TI fala que chegou esse cara que pediu, esse cara fala que nem sabia disso aqui, que estava plugado, e aí começa a bagunça, né? Mas esse cara aqui não quer saber quem que é o dono. O resultado parou. Se esses caras não conversaram aqui, que acontece muitas vezes, o problema, o C-level, ele não vai perguntar para TI, para marketing, para o financeiro, vai falar assim, cara, quem que é o dono disso aqui? Ele vai querer o quê? O resultado desse cara aqui parou, gente, e aí? Impactou as atividades desse cara aqui. De novo, a briga da carne, eu já vi muitas vezes e é complicado. Nível de negócio, mas o dado é meu. Não, o dado agora virou meu porque eu transformei esse dado. E por isso que a gente vê que o data mesh, ele sai de uma condição de, para algumas empresas, para quando, tá? Hoje, eu vejo mais o quando do que uma determinada categoria de empresa. Vai acontecer. Igual a cloud aconteceu. Porque os negócios das empresas estão cada vez mais complexos. Cada unidade de negócio de uma empresa está cada vez mais robusta. Então, a gente chega com esse carinha aqui. Vou dar um zoom, para vocês poderem ver. Bum. Data mesh. Tá, gente? Vamos falar do assunto principal. Agora, esquece tradicional. Vamos agora aprofundar nesse cara. E ele entra na ideia de 4 pilares principais, tá? Primeiro, domínio, tá? Segundo, dado como serviço, dado como produto, desculpa. Uma plataforma de dados de entrega, porque simplesmente, de novo, eu estou no meio do caos, tá? Mas muitas vezes, para o regra de negócio, o financeiro precisa do dado do operações, a operação precisa do dado do financeiro. Tem que ter um local onde todo mundo fala a mesma língua. E aí vai começar a fazer sentido a palavra Kafka. Aí vai começar a fazer sentido porque a Confluent bate muito na ideia do ser um core system para data mesh. E eu vou explicar isso durante a nossa conferência. Podem ficar tranquilos. Mas entendam dessa forma, tá? Um lugar neutro. E uma governança federada. Eu dou para as pessoas, para os times, né, a autonomia para eles fazerem o que eles acharem que é a melhor forma, mas eu tenho uma governança. Existem políticas, existe uma parte de segurança, existe todo esse processo. Tá? Antes de eu começar, alguém já trabalha com data mesh aqui? Top. Tá, mas é normal, tá, gente? A parte da data mesh ainda está nos seus, eu falo que nos seus early days ainda estão no Brasil. Lá fora é na realidade. Tá? Hoje as empresas, elas viram a necessidade que elas estão perdendo dinheiro se elas não implementarem algo desse sentido. Principalmente o que eu falei, o tempo. Às vezes eu perco uma chance, uma oportunidade de negócio. Por quê? Porque eu não consigo ter o dado como produto, eu não sei quem é o dono, eu não tenho domínio, eu não tenho lugar para poder consultar isso quando eu precisar, e eu não tenho o mínimo de segurança e governança. De novo, a gente teve já clientes, empresas que a gente deu palestra, e uma delas, pra você ter uma ideia, era uma empresa que tinha 18 empresas dentro dela. Ela foi adquirindo empresas. Isso é normal, isso está acontecendo. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas assim, a gente está na parte de consultoria, eu vejo muito isso. Empresas comprando outras empresas. Só que elas não compram simplesmente para absorver e ficar dentro delas. Não. Continua fazendo o que você faz de melhor, mas o meu negócio continua o mesmo. Só que eu preciso saber o que está na empresa que eu comprei. Imagina o dono de todo, do grupo, e fala assim, então, fulano, eu quero os dados, todas as empresas que eu peguei, eu quero levantamento de tudo cruzado, e não vai querer ver uma página, outra página, não. Eu quero tudo num lugar só. Ele está errado? Não. É aquela velha história, você vai comprar um
uma televisão, um catálogo de streaming, você vai querer assistir. Eu vou entrar no outro, eu vou entrar no outro, se eu posso ter tudo, se eu sou dono de tudo, aí é diferente, eu sou dono de tudo. Não, eu quero entrar num lugar só. Quero estar tudo lá à minha disposição. E aí, nesse momento que o time de TI, que eu tinha explicado, vou colocar aqui, ele fala, meu Deus, e agora? Vou colocar um data lake. Né? Acho que a primeira reação de todo mundo que passa por isso. Vou criar um data lake gigante. Todo mundo dampa dado lá dentro. Maravilha, né? Imagina 18 empresas. Vamos botar cada empresa aí tem 9 departamentos. Cada departamento vai ter 5 sistemas. Multiplica essa conta e vai dar mais de 200 serviços lá dentro. Bom, né? Gostoso de trabalhar com isso, né? Desafio, né? Delícia. É essa a palavra. Funciona? Com muita dor? Talvez. Eu vou dizer um talvez, tá? Porque a dor é inevitável nesse caso aqui. Exatamente. Essa é a palavra, insustentável. Porque são 18 empresas, times diferentes, regras diferentes, todo mundo aqui, ó. Aí o CEO fala assim, então, o meu relatório parou. Mudou. Exatamente. Por quê? A culpa é da TI. Contrata mais. Põe 1000 pessoas lá, ué. Resolve. De novo. Vai entrar aqui a demanda, nesse funil, né? E não vai resolver. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês essa parte de os principais pilares, para a gente vai entrar em cada um deles para entender. E o primeiro e o principal é esse cara aqui, ó. Domínio. Eu vou deixar assim, tá? Eu quero pegar esses dois domínios aqui. E aí a gente começa a destruir para construir, né? Primeira coisa é, quem é filho de quem? A primeira coisa. Eu tenho aqui no caso cliente e conta, né? Cliente, parte operacional, parte de front, a parte da frente lá, e a conta já é a parte do financeiro. Essa eu já passo para vocês a regra de negócio aqui do nosso business aqui para esse exemplo, tá? Quando a gente fala que a gente começa a criar domínio, a gente fala que esse espaço aqui é alguém que tem uma responsabilidade. Aí já acaba a brincadeira. TI não é isso aqui. Cliente e conta não é seu mais. Quer dizer, nunca foi, né? Você só apadrinhou, se chorou, a culpa é sua. Se deu alegria, você não ganha nada com isso, porque você não é seu. Né? A regra sempre foi essa. Só que agora, eu estou dando agora uma responsabilidade para esses caras. Só que o time de negócio, ele não sabe tecnologia. Concordam comigo? E é normal, não tem que saber. Sim, Excel, tudo Excel. É assim, vamos lá, o time de negócio, ele é craque no Excel. Isso aí ninguém pode negar. Eu já vi gente com Power BI, com um dashboard gigante. Eu preciso fazer uma análise aqui, ó. Download, Excel. Cara, mas você... Não, é muito complicado. Aqui eu faço... Foi complicado? O que você está fazendo aqui, essa macro, a codificação do Excel, você está achando que isso é complicado? Não. Mas faz parte. E os caras, eles trabalham assim. Deixa eu trabalhar da forma que ele quiser. Só que agora, a principal parte que é da TI, que é... E eu vou escrever bem grande aqui, ó. O ETL não é mais a TI.
Eu tenho um time de dados dentro da área de negócio. É uma das principais regras para ter um domínio. Quando eu falo que eu tenho um domínio, eu tenho um time responsável por aquele domínio. E esse time não está na TI, está no negócio. Então eu vou ter um time de dados dentro do negócio agora, que ele vai saber especificamente sobre aquele negócio. Cara, maravilha, faz todo sentido. Ainda falo mais. O time que está responsável por isso aqui, ele escolhe o que ele vai usar. Porque é da responsabilidade dele, ele tem que ter domínio das ferramentas que ele for usar. Então, se ele for falar comigo que ele vai usar Spark, ou DBT, ou ele vai usar Snowflake, ou Snowpark, né? Vou botar Snowpark quando no processamento, né? Ele decide. E assim, mesma coisa, o time de conta. Porque ele é responsável pelo processo para disponibilizar aquela informação agora. Então, na verdade, o que aconteceu é, o time de TI, que a gente tinha antes, ele sai sob a responsabilidade da TI, né? O time de dados especificamente. Já aqui. O time de TI. E ele vai agora aqui para dentro. Ele tem mais autonomia. Porque é ele que vai decidir isso aqui. Vai gerar problema? Claro que vai. Principalmente no começo. Questões de integração. Né? O dado, pode ser que o dado precise de outro domínio? Vai acontecer várias vezes. Só que aí, a gente já sabe agora mapear que de quem é a responsabilidade. Isso, para mim, já é uma vitória absurda. Que vem na parte de consultoria. Exato. Exatamente. 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 Pensa que a gente vai até falar sobre isso, que a gente entra na parte do todo quando a gente fala de governança federada. Porque cada domínio ele vai pertencer a uma federação, né, local. Que eu vou explicar também sobre isso. Tá? Ah, perfeito. Eu vou explicar, mas só dando um esclarecimento rápido. Você vai ter uma regra global. E você vai ter um grupo em cima que ele que vai avaliar todo. Isso, porque eu vou ter agora o local, esse cara vai ser responsável por esse pedaço aqui. Eu vou ter um outro time, que é o time global de analytics, que esse cara vai ser responsável pela plataforma de entrega. E eu vou ter um time de negócio junto com a TI para falar assim, cara, essas são as regras. Você pode fazer o que você quiser aqui dentro. A partir do momento que você for disponibilizar essa informação, tem que estar nesses moldes aqui. Então existe uma regra, é um caos controlado, tá? Você compartilha o dado como produto para os dois. Então, na verdade, se você tiver, não seria um retrabalho, né? Vamos supor, marketing que é acesso ao financeiro. Eles vão estar na plataforma que eles conseguem ver o dado produto de cada um. Então, você pode criar novos produtos derivados de outros produtos. Então, você pode fazer assim, agora, esse produto aqui, na verdade, é a derivação desses dois aqui. Tá? Você pode fazer. Mas aí tem que ter um acordo de quem que vai ser o responsável por aquilo ali. Pode. Só tem que dar para ele agora quem que é o dono desse cara. Tá? Mas você pode fazer. Porque você pode ter, por exemplo, desses dois aqui, o financeiro e operações. Tá? Eu vou gerar um outro produto a partir desse cara aqui. Só que eu tenho que entender o que eu vou usar de produto desses dois e quem que vai ser responsável por esse camarada aqui, que ele não pode ficar solto. Ele vai ser um novo produto. Ele vai ter dentro de algum domínio. Ele tem que ter dentro de algum domínio. Alguém vai ter que assumir esse cara. E aí, esse domínio que assumiu, ele que vai ditar as regras de como é que vai ser a parte, quem que vai sair quem que vai fazer esse ETL. Tá? Mas pode existir. Geralmente, o que acontece? Ninguém não tem uma transformação. O pessoal, eu vou explicar até isso.
Mas se eu precisar de alguma customização específica, eu peço pro domínio para gerar para mim um novo. Cara, gera um novo produto para mim, com essas especificações aqui. E aí eu junto esses dois aqui numa outra plataforma. Entendeu? Mas aí eu passo a responsabilidade para cá. Eu não tento chegar e pegar o produto e fazer, não. Eu tenho o microfone boa. Eu caí na vez do microfone. Normal. Tudo bem. Alguém ia cair. Eu entendi da questão da responsabilidade sobre as ETLs. Beleza. E acho que faz total sentido se eu acordar de manhã e falar, acho que eu vou comprar 8 empresas e fazer uma holding, acho que seria o caminho, tá claro. Beleza. Agora, quando eu saio do cenário 1, que eu... É departamento. Que eu acordei de manhã, mandei minhas 8 empresas criarem um lake. Uhum. E agora eu entendi que eu deveria ter um data mesh. Uhum. Então eu já tenho um lake e agora eu quero ter um data mesh. Talvez não... Porque as minhas ETLs já estão desaguando todas no meu lake. Aí eu já estou trazendo, talvez, para um cenário que é um cenário que o Max, tal, que a gente já vive na nossa empresa. A gente já tem uma série de ETLs que já jogam todos os meus transacionais, todos os meus 16, 18, 20 billings, já jogam todos os dados, todos já estão dampando nos nossos lake houses, todos os nossos sistemas. Uhum. Então, eu não sei até que ponto que faz... Assim, a gente não vai faz sentido, né? Explodir tudo e falar, não, vamos fazer uma terra arrasada e recomeçar. Acho que agora a gente começa... É lógico que depende de uma coisa específica, cada um, mas eu fico pensando uma solução, talvez começar uma camada nova de data mesh. Eu não sei, mais um questionamento assim. Tá. Não precisa... Não entendi, eu entendi, e é tudo pertinente. É porque quando a gente olha para o data mesh, muita gente entende que é empresas novas. Sim. É uma coisa que eu estou adquirindo agora. E o que já existe, né? Sim. Eu tenho, de novo, aqui é a mesma história. Eu tenho meu lake lá funcionando, operacional. Sim. Está sendo consumido, beleza? O que geralmente eu gosto de fazer é o que você falou, é um paralelo. Cara, faz sentido, primeiro, faz sentido o data mesh? Faço. Eu estou crescendo num ponto em que isso vai ficar insustentável em algum momento. Sim. Então eu começo primeiro a entender quem é responsável do que nos pipelines e já começo a parte de data governance. Por exemplo, data gov aqui, tá? Que é o quê? Quem é dono de quê? Aí eu começo a fazer a migração. Aí vai ter que ser uma migração mesmo, entender. O seu maior problema é cultural. Porque a pior parte você já tem. São pipelines prontos. Gente, está aqui, você para cá, você para cá, você para cá, você para cá. Se você quiser modificar, alterar, aí é a critério de cada domínio. Mas o problema é o cultural. Por quê? Aí você fala com um cara assim, você não pode vir aqui mais. Ou então seu pipeline agora vai ter que ser desconstruído para a gente, porque o domínio agora ele vai melhorar a performance dele, porque você está pegando de vários locais para montar uma informação que às vezes você não vai precisar ter dessa forma. Então é mais cultural, tá? Mas é dessa forma geralmente. Entende primeiro quem que é dono de quê. Acho que a primeira coisa que eu sempre falo com qualquer cliente. Cara, quem que é dono do quê? Domínio. A gente está nessa parte por causa disso. Quem que é nesse domínio? Essa parte operacional aqui, que gera esse analytics aqui. Quem que é o dono do operacional? Quem que gera a informação? Quem mais domina a informação? Esse cara aqui. Beleza, então esse cara aqui é o dono agora. Dono. Esses são os dados analistas que a gente tem agora. A gente vai começar a quebrar esses caras aqui. E aí o time que vai ficar responsável por aquele domínio, ele vai ter esse trabalho. Por isso que você quer diversos times. Tá? O time de dados, na verdade, ele parece... Ele fica até maior, porque na verdade ele vai ser fragmentado em vários outros times. Então ele vai ficando até um pouco maior, porque dependendo do negócio, do domínio, vai precisar de mais gente para poder trabalhar, porque vai gerar mais produto de dados. Tá? Mas geralmente, ou o que eu vejo muita empresa também, ele trabalha de modo híbrido. Ele mesmo cria um data mesh baseado no que ele precisa. Tá? Não precisa seguir exatamente a risca, não, de algumas coisas, não. Esses 3 pilares, eu sempre tento seguir. O principal domínio. Tá? Depois a gente vai conversando e vendo qual que é interessante para a empresa. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é entender se isso aqui faz sentido para vocês ou não. Porque é uma coisa mais cultural do que tecnológica. O tecnológico está tão pronto já. É mais quebrar, segmentar e falar quem. E o problema é quando você falar assim, quem que é dono do quê? Esse vai ser problema. É a crise de responsabilidade. Exatamente, porque ninguém vai querer.
Primeira coisa, ninguém vai querer. Você vai querer problema? Que problema? É um problema que você nem sabe que tá com você, que foi gerado e tal. Então tem toda uma parte cultural que a gente tem que conversar internamente, ter reuniões, tá mais junto. Parece que é um separado, mas é um separado junto, tá? Mas é difícil. O microfone. Gente, eu gosto de pergunta, viu? Pode perguntar à vontade. Adoro pergunta. Eu vou fazer um comentário sobre a pergunta dele. Beleza. E depois eu vou fazer uma pergunta para você. Perfeito. Comentário sobre a pergunta dele, na minha visão, é assim: já foi muito sangue gasto, né? Jorrado para poder conseguir chegar no Data Lake. Isso. Mas supondo que você tem 10 departamentos na sua empresa e surjam 10 necessidades de 10 bases de cada um do departamento. Qual que você vai fazer primeiro? É quem manda mais, né? Tipo, a prioridade e tal. E você é um funil, então você vai ter que fazer 10. Nessas oportunidades, eu acho que já é o caminho de você começar a usar o Data Mesh, Perfeito. a ideia, a estrutura. Indo por esse caminho, agora vem a pergunta. Existe uma maneira de carimbar e falar assim, a culpa é dessa galera, desse dado? Ou quem que tá? Porque você vai começar a ter um dado totalmente dispersado dentro da companhia, e aí você vai montar um relatório que você vai mandar para a presidência. Perfeito. Aí chegou lá na presidência, o dado está errado. Mas não foi culpa do TI, geralmente é. Vai continuar sendo, né? A gente sabe disso. Uhum. Mas agora foi porque, por algum motivo, o dado foi colocado errado por um determinado grupo de dados lá e você tem que ter um tracking do que aconteceu. Como é que é feito isso? Esse cara aqui, ó, Data Lineage. Muitas empresas de tecnologia estão investindo nesse momento aqui, nesse cara aqui, tá? Que é o quê? A jornada do dado completa. Então, e se a gente começa a ver como é que as empresas e os softwares eles já estão pensando exatamente nisso. Cara, beleza, é bonito, né? Mas como é que eu consigo fazer isso de uma forma de operação, né? Como é que eu consigo mostrar isso pro cara? O dado veio daqui, fulaninho aqui é o dono. Cara, o Léo é o dono desse dado. É uma tag específica onde esse dado tem um dono, tem um data steward. A partir daqui, esse dado aqui virou um produto. Esse dado é um produto, não é um dado mais operacional nem analítico, é um dado produto, um dado pronto para ser consumido. Então, geralmente, procura soluções nesse sentido, tá? Data Lineage. Primeiro, cultural, muda a empresa, entende tudo, mapeia. Quando mapeou, cara, agora está aqui, ó. Agora está dentro de uma ferramenta que vai te falar. Aí tem Open Metadata, Data Hub, tem várias empresas aí que tem várias soluções de Data Lineage no mercado. A gente estava conversando com uma Decube que chama, que também é bem interessante essa solução. Tem a Monte Carlo que ajuda nisso. Então tem algumas aí que você pode fazer. E só mais uma coisa, a tendência de você começar a separar esses times, né, ter os grupos de dados. Uhum. É claro que o objetivo é sempre a companhia crescer mais rápido, porque isso vai dar a liberdade para esses grupos criarem, inclusive. Nessas criações, eu já passei por uma companhia assim, que o foco dela não era dado, o foco dela era vender um produto específico. Perfeito. E nunca então ficava por último canto. Então, cada time tinha, um é um Power BI, outro era Tableau, outro era Click. A tendência também é isso acontecer dentro desses times, você criar silos, não é arriscado você ter silos de informação e aí depois chega um relatório pelo time A falando que o valor é 1 milhão e o outro é 1.200.000. Aí começa você ter o dilema de o TI ser a fonte da verdade, né? A fonte da verdade, sim, a ideia do Data Mesh, na verdade, não é ser a fonte da verdade. Um dos princípios que até está no livro das Degani, se você pegar, é a troca da fonte da verdade, um data warehouse, para, no caso, uma proximidade da realidade, já muda, né? Eu não falando que é a fonte da verdade. Mas isso aqui é o próximo do real, porque quem está gerando esse produto aqui é o time da ponta. Você quer discutir com quem está na ponta? A TI eu discuto. Agora com o time da ponta não, porque ele conhece o dado. E outra também que é as políticas, né? Então você cria, na verdade, uma série de políticas que se o seu negócio não faz sentido você ter diversos relatórios, você fala, ó, o negócio é o seguinte, gente, até essa parte aqui de dado como produto é vocês, beleza? Passou para cá, eu vou ter um time global que é ele que vai ser responsável e a regra é essa, vai ter que colocar o dado aqui. Geralmente é uma plataforma. E isso, vai ter um time global. Então, assim,
É meio que você cria um silo, tá? Porque realmente vai estar cada domínio vai ser um silo, não tem como fugir disso. Mas é um silo que ele está muito próximo da realidade, não é a verdade. Porque, na verdade, né, isso aqui é real. Agora, a verdade pode ser diferente para várias pessoas. Então, é complicado. Domínio, estamos ok? Tá. Tem pergunta lá? Ah, tá. Beleza. A minha dúvida é qual granularidade, por exemplo, no meu caso, é uma multinacional, Aham. aí tem os Estados Unidos, tem o Brasil, poderiam ser dois silos. Poderia ser uma federação, duas federações diferentes. Aí dentro do Brasil tem várias diretorias, aí Isso. cada diretoria seria um domínio. Exatamente. Ou você pode colocar, na verdade, que você tem a matriz, né? Ela é o global principal. Dentro das suas regionais também são federações globais daquela regional, daquela região, e lá você tem os locais. O Data Mesh ele te dá uma flexibilidade quanto a isso, você que escolhe porque é cultural. A ideia é você vai ter sempre um lugar que é onde quem manda mesmo, fala assim, olha, eu quero dessa forma, e aí todos os times vão conversar com esse camarada. De novo, você não cria um funil, porque na verdade você está falando assim, olha, eu tenho que saber tudo que funciona aqui, ó, mas a autonomia de como está executando não é minha, não é do global, é aqui. Cara, você tem essas regras aqui, ó, é aquele negócio. Você vai criar um software, você tem esses requisitos. Como você vai fazer? Com que linguagem? Cara, para mim é diferente. Contanto que você me entregue esse produto no final. Tá? Então, vai depender da sua empresa. Beleza? Larissa, quer pegar as perguntas online? Pra gente. Gente, eu vou tentar acelerar um pouquinho, que eu tô. De novo, eu falo bastante, senão a gente não consegue pegar só todo o conteúdo, tá? Aí eu falei o seguinte, acho que eu vou andar um pouquinho agora, aí a gente deixa pro final e deixa só de pergunta. Pode ser? Pode ser um pouquinho mais rápido? Vou começar pela pergunta do José Carlos. De alguma forma, o Data Mesh de hoje é equivalente aos Data Marts de ontem? Boa pergunta, né? Uma boa pergunta essa pergunta, mas não. Parece, porque isso aqui é questão de silo, mas é diferente. Porque, de novo, você não está mais preocupado com a fonte da verdade, só com a fonte da realidade. Então, você está mais para a realidade do que a verdade. Então, é parecido o conceito, só que ele é eu digo, uma evolução, uma modificação, uma mutação do que foi o Datamart hoje. Tá? Qualquer outra pergunta? A outra pergunta do Rafael. Como é tratado MDM no Data Mesh? Cara, legal. MDM legal. Tem mais uma complementaçãozinha assim na pergunta. Ele perguntou domínio de dados de referência. Alguém tem algum material? Material, Rafael. Depois eu peço para o pessoal compartilhar comigo e mando aqui no chat para você, tá bom? Perfeito. Vou deixar agora o Matheus responder suas perguntas. Tá, perfeito. De novo, qual que é a ideia, tá? Eu tenho federação, né? A global, que eu vou explicar daqui a pouco, mais em detalhes. Eu tenho a global, eu tenho a local. Esse cara aqui decide as políticas, que aí vai ter todo o envolvimento da parte de domínio, de controle dos domínios e por aí vai. E esse cara aqui é responsável pela implementação. Então, seguindo a pergunta, qual que é a ideia? Esse cara aqui, junto com todos os domínios, tá? A gente não é aí. Geralmente eles fazem reuniões com os representantes de cada domínio para decidir como é que funciona isso. A ideia é todo mundo junto. Gente, qual que é o melhor para todos seguir esse caminho aqui e vamos começar a entender. E aí criam-se políticas disso. Tá? Todo mundo vai regir por uma série de políticas. Então, de novo, é um caos controlado. Beleza? E o material vai ser compartilhado depois com todos aqui e todos na internet também. Todos estão online. E depois eu tento criar, eu tô com uma ideia de criar uma série de, ano que vem, esse ano assim, impossível, mas ano que vem eu criar uma série de blogs, de artigos sobre Data Mesh em português. Porque eu acho que tem muita pouca coisa em português, né? Vou fazer umas coisinhas em português disso aí, tá bom? Gente, eu vou seguir um pouquinho de novo, vamos acelerar um pouquinho só para a gente não perder tempo, que eu estou vendo ali o tempo e eu falo pra caramba. Então,
Vamos só entender o dado como produto. Eu vou entrar nos outros aqui, então vou passar rapidinho. Tá? Dado operacional, microserviço, não muda. A aplicação pode publicar aqui no Rabbit, Kafka, seja qual for. Posso persistir esse dado também em banco de dados. Esse dado ele sai para uma camada raw, pode ser streaming batch. Ah, tá, não tem restrição para ou stream ou batch, pode ser um ou outro, dependendo de como o domínio decidiu que vai produtizar esse dado. Então, já de novo, tudo que vocês viram ontem, então eu posso aplicar regras de usar Iceberg, eu posso usar Delta? Pode, nenhum. O domínio decide o que ele vai usar para poder produtizar isso. E pode ser stream ou batch. Então, ele entrega esse dado de forma analítica, como entidade, se for batch, ou evento, se for stream. Tá? Isso, a entrega disso é o produto, que é o dado pronto. O dado aqui não é modificado mais, viu? Ah, Matheus, eu preciso modificar um produto. O cara conversa com o domínio, ele vai fazer esse processo para gerar para você o produto modificado, caso seja necessário, ou se atenda a todos os domínios essa modificação. Senão, te gera um novo produto. De novo, mudou, né? Quem que é o responsável? Agora eu sei quem que é. Fulano, eu preciso de um campo novo aqui, porque essa agora aplicação que você tem, eu sei que tem campo novo e tal, eu preciso. Eu vou fazer. Você não vai botar a mão, você não vai lá e criar, não. Porque você pode quebrar todo o meu domínio por conta disso. Então, de novo, tá vendo que é mais cultural do que tecnológico? Até agora, você pode usar o que vocês quiserem aqui de tecnologia existente. Cara, você pode colocar um CIS aqui, um Integration Service, você pode colocar Data State, você pode colocar tecnologia nova, antiga, você pode usar ClickView, você pode usar Power BI, você pode usar o que você quiser. Contanto que você entrega o produto no final. E você é responsável por manter aquilo funcionando. Tá? Aí a brincadeira muda, né? Você é responsável. Você vai usar coisa que você vai te dar problema? Lógico que não. Então, a gente já começa a pensar de uma forma de como é que eu consigo não só deixar isso aqui funcionando, como entregar da melhor forma possível também. Tá? De novo, vou passar um pouco mais rápido. Quem tiver uma dúvida, só segura um pouquinho e a gente volta na dúvida no final. Pode ser? Só para a gente poder entregar tudo ao tempo. Cara, é coisa, hein? Olha lá, de novo. Vamos secar mais ainda a parte analítica, que é o nosso produto final, né? Então, eu tenho operacional, ele entra bruto, eu faço a limpeza, a agregação, eu posso ter uma inferência aqui, tá? De controle externo, eu posso adicionar aqui, contanto que esse domínio aqui, eu vou ler um produto dele, tá vendo? Produto. Eu não estou lendo aqui dele o dado cru. E nem ninguém vai ler meu dado cru também não, tá? Produto, eu posso aplicar esse da agregação para aí eu publicar um produto para todo mundo. Tá vendo que a responsabilidade aqui é desse domínio aqui, né? A agregação, join, eu quero que... Cara, seja o que for. Ah, mas eu preciso do produto, que é a pergunta, eu preciso do produto do marketing. Beleza, eu vou lá no marketing, pego o produto dele, integro numa camada externa no meu processo, tá? Tomem muito cuidado com isso, para vocês saberem também, porque, de novo, se der problema nesse produto aqui, esse cara aqui vai te salvar, não. Porque não é produto dele. Você está consumindo um outro produto. A responsabilidade não é transferida. Tá? Tomem muito cuidado com isso. Primeiro, não, mas eu adicionei esse cara aqui. Cara, você vai ter que provar que o problema está vindo daqui. Você está consumindo. Aí já é uma outra história, uma outra seara, aí vai entrar em reunião, bater papo, né? Brigar um com o outro, normal. Mas, contanto que, se isso aqui der problema, esse grupo aqui é o grupo responsável por esse processo. Ele que vai correr atrás, resolver, né? Não vai, eu não vou bater na porta desse outro domínio aqui, não. Viram? Beleza. Agora aqui fica legal. Tá? Qual que é a ideia de você ter uma plataforma de dados hoje? Tá? É para servir todo mundo. Por que que hoje essa nova ideia de plataforma está crescendo muito? Pela necessidade de você consolidar dados de domínio em um ponto, né?
Porque eu vou ter que, de novo, cada um faz de qualquer jeito. Cada um faz de qualquer jeito a geração de domínio. A geração de produto, desculpa. O produto, a criação, né? Pensa que é a fábrica. Cara, todo mundo é uma fábrica aqui, ó. Todo mundo está criando esse produtinho, é a fábrica. A loja é uma só. A integração entre produtos, plataforma. Eu tenho que ter um ponto único. E aí que muitos engenheiros de dados estão tendo que adquirir skills de software engineer. Sim, gente, é normal. Você vai virar um software engineer? Claro que não. Mas você vai usar algumas práticas, por quê? Para facilitar o seu trabalho, na verdade. Parece que dificulta, mas facilita. Porque agora, em vez de você falar com um cara assim, acessa o Data Lake e pega o produto tal, o que muito está acontecendo demais é, acessa esse endpoint para mim e faz um get lá, irmão. Data lá. Muito mais fácil. E aí que começa a brincadeira. Quem que é responsável desse cara aqui agora? Que eu tenho N domínios, né? Agora o negócio ficou esquisito. Porque agora eu tenho um ponto onde todo mundo converge. O que a gente tem nesse meio aqui, tá? A gente tem o chamado time global, tá? Eu vou entrar nele daqui a pouco, mas é o time global que é responsável pela plataforma como um todo. Geralmente ele vai reger sobre a federação global, debaixo da federação global, que vai falar assim, olha, gente, eu provenho a plataforma para vocês acessarem, mas eu não sou dono de nenhum dado lá dentro. A informação em si é dono de nada. Mudou completamente, né? Porque se fosse o DBA, eu dei problema com o DBA. Não, mas tem que resolver. Não tem que resolver, não. O dado não é meu lá. Então a gente começa agora a ver o quê? Global. Tem que ter um time, lógico, para cuidar do global. Vamos entender federação aqui, antes de eu entrar no completo, né? Deixa eu apagar aqui. E segurem aí, gente, as dúvidas que eu já vou responder todas. Espero que tenha muitas, viu? Isso aqui é complexo, eu acho bastante complexo. A gente pode depois conversar também ali no intervalo, problema nenhum não. Qual que é a ideia aqui, tá? De novo, eu tenho uma federação global que ela é responsável pelo compliance, garantir que todos os dados de todos os domínios estejam em compliance. E falar assim, gente, vocês têm que estar em compliance com as regras da empresa, tecnologia que vocês quiserem, mas vocês têm que me garantir que estão em compliance. Políticas, né, de como que eu vou disponibilizar esse dado, vai disponibilizar esse dado nessa ponta aqui. Vai ter um time, um federado, que ele vai responder e vai comunicar com todos eles. Então, em vez de você deixar esses caras aqui brigar e falar assim, um cara aqui, ó, eu tenho um time e falar assim, ó, vamos todo mundo conversar e entender o problema. Tá? Ele é responsável por manter tudo funcionando. Então, o time global vai estar aqui debaixo dessa federação global, como eu comentei. Por quê? A comunicação entre os domínios tem que acontecer. Uma empresa não pode ser penalizada pelo fato da gente agora cada um cria o seu. A comunicação tem que existir. O financeiro tem que prover dados para operação e operação para o financeiro, por exemplo. Né? Onde que eu vou brigar agora? Porque já cada um... Como é que eu vou manter a conectividade entre esses caras? E esse cara que é responsável. E a segurança, né? Porque tem que ser um ambiente seguro. Alguém discorda de alguma coisa aqui? Não faz sentido nenhum? Ou começar a fazer sentido pelo fato de um business... As empresas agora, elas estão tão complexas para entregar o resultado que elas esperam hoje, que eu vou ter que ter isso aqui. De novo, não é mais se, é quando agora. Empresa de qualquer porte, qualquer tamanho. Por quê? Você vê empresas pequenas hoje com uma complexidade para entregar um produto, um resultado absurdo. Você fala assim, cara, não tem como você ser pequeno. Mas por quê? O nicho de mercado que elas estão hoje precisa disso. Tá? Precisa que seja entregue dessa forma, senão ela de forma competitiva, ela não é atraente, né? E, na verdade, nosso trabalho é tornar a empresa o trabalho mais fácil e atraente, assim, e ela conseguir alavancar o business dela, independente de qual for. Você dá poder para as pessoas para elas tomarem decisões. Correto? Esse a gente faz. Esse é o nosso dia a dia.
Tá? Então ficou só... Eu digo que aumentou a complexidade porque o mundo ficou mais complexo. Né? A gente anda com um microcomputador todos os dias. Isso aqui tem uma plantinha muito computador, na verdade. Se isso aqui, que é desse tamanho, complexo pra caramba, imagina uma empresa, um negócio. Imagina o que está debaixo disso aqui. Quantas empresas estão aqui dentro? Para entregar um produto. Né? Faz todo sentido. Então vamos agora para... isso aqui ficou legal. Calma que eu vou dar um zoom devagar. Então, ó, federação governada, está em cima. Né? Segurança, compliance, global, interoperabilidade, que é o de tudo tem que funcionar e comunicar entre si. E as políticas, né? Que a gente tem que ter. Para tornar isso dessa forma aqui, por exemplo. Tá? Dando um exemplo que a gente vai usar aqui. O domínio entrega via streaming, por exemplo, né? Aqui, ó, o meu produto, tá? Pronto. Eu entrego o meu produto dentro do meu Enterprise Data Hub, em que todos os produtos, na verdade, estão dentro dele. Só que muitas vezes esse cara aqui, ele não é bom de query. Ele é bom para escrever e consultar o dado ali agora. Então, eu coloco aqui uma engine de query otimizada. Porque aí o negócio começa a ficar mais legal. Né? De novo, o time global vai ser responsável por esse meio aqui. A informação, ele não é responsável. Porque a informação é de cada domínio. Ou fui ler aqui agora o dado domínio de voo e não está lá. Vocês vão passar por isso aqui hoje. Porque cada um de vocês vai trabalhar num domínio aqui. Que é esse que vai ser a nossa prática de mais tarde. Vocês vão ver na pele que é um domínio pedindo requisição de modificação para outro domínio. E esse cara no meio aqui tem que garantir que está tudo funcionando. Funcionando. Tá? Funcionando, o que eu falo é de pé. De pé, comunicando. De novo, regras globais. Né? Vamos dividir as responsabilidades. TI, a gente está aqui. Esse cara, geralmente, ele está dentro da TI. Geralmente, tá? Eu já vi casos que separaram já num time separado, tá tipo debaixo da presidência. Eu já vi casos assim. De tão crítico que esse time começa a se tornar. Porque ele é o coração da empresa. Se isso aqui parar, enfim, para a empresa. As empresas que usam isso, já vi muitos bancos de fora usando, bancos plural, se parar, fale, dependendo do problema que for gerar. Porque está tudo passando por aqui. Lógico que tem várias regras de resiliência, outra de aplicação, você tem várias coisas que você pode montar. Mas é de teste contínuo, comunicação perfeita. E aqui eu coloquei um exemplo de poderia ser aqui, ó, um superset consumindo, outros produtos também consomem daqui para poder gerar outros insights. Tá? Então não tem uma... É meio que, de novo, é muita coisa, né? É um caos controlado que eu falo. Pessoal, vamos para as dúvidas agora. Tá? Eu quero que vocês entendam que, de novo, não é vocês aplicar isso amanhã na empresa de vocês. Entendam se isso faz sentido, se isso vai otimizar o seu negócio, ou vai melhorar a vida, o esforço dos nossos clientes, que é o nosso principal. Tá? Tecnologia, a gente vai falar sobre muita coisa aqui. Como é que eu movimento dados daqui para cá, como é que eu consumo, como é que esse meio aqui, o que eu posso usar, o que eu posso ver. A gente vai falar sobre a parte prática também, mas eu quero que vocês entendam isso, porque quando eu vou começar a prática no final, cara, isso aqui não são na ponta da língua. Eu vou abrir esse aqui só na tela e falar, gente, agora é com a gente. Vamos montar aqui um prático. Cansei. Alguma dúvida? Alguém? Ninguém? Opa, tem agora. Tem um microfone? Alguém tem microfone aí? Por favor. Não tem, não? Não tem? Não tem? Faça a pergunta. Algumas? Acho que pode... Olha para mim, Léo, se pode pegar um... Não sei se tem... Vê se aceitar. Confere aí, fala alguma coisa aí, Léo.
Tá, não? Ah, tá, beleza, ótimo. Voltamos. Tá, são algumas. Pode falar. Primeiro qual que é o deliverable do que é o data product? É uma tabela ou é um conjunto de tabelas? O que é exatamente essa entrega? O seu domínio que vai determinar. Geralmente, pensa nele como pode ser um conjunto de tabelas. Tá? Pensa o que vai fazer, por exemplo, eu quero saber tudo referente a um cliente. Tá? Ele está dentro do meu domínio operacional. Tá? Eu tenho lá 10 tabelas. Esse produto pode ser de 10 tabelas. Tá? Então, na verdade, eu sei que o domínio vai digitar. É o que o domínio vê como a entrega final de determinada visão ou análise de dados que você vai precisar. Por exemplo, o que determina um cliente, o que determina um produto que você... Pensa num produto mesmo, tá? Pensa um celular. Tudo com celular, para montar um celular. São todos encaixotados. Mas isso inclui também uma preparação, transformação desse dado na origem? Estou dizendo num RP, num banco de dados ali, ou não? Não, geralmente não. Geralmente a gente tenta fazer isso, tá? Na verdade, aqui pode ser aqui. O domínio, ele pode ter acesso ao time de desenvolvimento aqui e pedir modificações quando necessário. Mas geralmente o quê? Isso aqui funciona de forma paralela, não tem nenhum tipo de influência. Extração daqui para cá entrega a responsabilidade do domínio. Tá? Geralmente, esses caras aqui são um único grupo. Costuma-se colocar a squad do produto de cartões. Tá? A squad de desenvolvimento de cartões está dentro da squad do produto de dados cartões. Então, na verdade, é uma squad só. Costuma ser isso, tá? Já vi empresas fazendo isso que é até mais rápido e faz todo sentido. Pode? Não, pensa o seguinte, o endpoint que eu falo, na verdade, é a plataforma de dados. Então, todo mundo vai estar na plataforma. É um endpoint único. Onde todos os produtos vão estar lá para acessar. Aí só consumir o produto que você precisa. Tem várias tabelas, sim. Ou tópicos, depende se for Kafka, vai depender de como você for usar. Aí pode ser tabelas iceberg, dá para ver também. Tá? Mas sim, ele é um único só que tem um conjunto de produtos prontos. A outra o time de dados ele é da área de cliente ou ele é da área de TI? Geralmente é a área de cliente. É da área do cliente. E como você fala para um profissional, porque a gente sabe que na nossa área tem muito ego, né? A gente vê isso e fala assim, olha, você vai deixar de ser da área de TI, que você vai ter que começar a trabalhar numa outra área. Como é que trata isso? Aí eu estou falando de soft skill, não estou falando de technicase. Geralmente, como é que funciona, tá? O time global... Estou péssimo em escrever. O time global, ele vai sobre uma gerência de dados lá. Geralmente, você vai fazer o seguinte. Cara, sua gerência vai ser esse cara, só que você vai estar debaixo desse departamento aqui, que é o financeiro. Você responde ao time financeiro hoje... As demandas suas vão ser do time financeiro. Só que você está sob a gerência de time de dados, que é um time global. Do Federated Team. O time global de dados pode ser a federação. Aí vai estar lá, tipo, os C-levels, o CDO, ele vai estar no nível mais global. Porque, por exemplo, o CDO está no nível global, não vai estar no nível tipo de domínio. Tá. E aí você cria um outro dilema que é a treta. Qual que é o dilema desse time de Federated Team contra o versus, né, o TI efetivamente? Tipo, tem que ter muito azeite aí para rolar, né? Geralmente, dentro do time federado, você vai ter o C-level, né? Então você vai ter o CTO, CDO, CFO, para lá. Você tem os C-levels. Então, na verdade, é um time mais gerencial. Então, é até também que acaba. Porque eles vão ter que conversar todo mundo na mesma língua, entendeu? Geralmente não dá problema por causa disso. Quando você coloca essa galera aqui no nível global,
esse cara aqui conhece muito de dados, então ele vai conseguir te falar posicionamento de como é que vai funcionar as políticas e tal. Esse aqui vai falar como é que funciona a segurança, compliance, e esse aqui vai demandar. Cara, eu preciso disso, dessa forma, meu time desse jeito, custo. Então, normalmente o time global é um time de gestão, normalmente, tá? Mas pode ter casos também que o pessoal deixa, na verdade, ele em 2 camadas. Ele é flexível. Legal. Tá acabando, tá? Pode mandar, eu adoro. O Enterprise Data Hub, ele é um data lake tunado, assim, é Legal. isso? Top. Cara, ele poderia... Isso é uma excelente pergunta, na verdade. O EDH, que a gente chama, ele poderia ser um lake house, tá? Eu poderia, que eu tenho data lake house. Eu poderia ser uma plataforma de streaming. A gente vai usar aqui a plataforma de streaming, tá? Porque vocês já viram no lake house ontem, né? Aí eu vou mudar um pouquinho. Por isso que eu falei do Kafka e da Confluent. Eles estão usando isso, a ideia, como sendo o principal core solution, que na verdade é o Enterprise Data Hub, que eles usam como ideia, tá? Legal. O dado core, que vem do ERP, geralmente é um dado maior, uma quantidade de venda e tal. Que Isso aqui. continua na mão do TI? Ou tem também uma área específica que vai cuidar disso? Não, aqui geralmente eu tenho mesmo. Assim, você fala um dado bruto aqui, né? Eu o armazenamento, assim. Eu estou falando uma servidor... grande massa de dado, uma quantidade grande, porque Tá. aí você tem que começar a se preocupar também com velocidade do dado. Você tá falando, e essa preocupação de velocidade, geralmente, esse cara aqui que vai ter cuidado. Cara, eu vou... É porque aí faz parte da ETL, né? Eu ia falar assim, eu vou toda hora lá e vou pegar 10 milhões de linhas. Eu vou uma vez, vou pegar as 24 milhões. Então, assim, vai depender de como que esse cara aqui quer entregar o produto. Aí vai ter aquela ideia que eu falei. Lá em cima, eu falei assim, gente, eu vou disponibilizar meu dado como produto atualizado de tanto tempo. Tá? É uma conversa do ETL aqui nesse caso. Na minha empresa hoje, a gente passa às vezes por isso, tem alguma coisa já meio voltada para essa ideia de data mesh, mas a gente passa às vezes, tal dado de tal área não veio completo ainda, não está atualizado. Então a gente está publicando, mas está desatualizado. E aí a gente tem esse dilema aí para controlar. Aí, como tem uma dependência com outro produto de dados, esses caras aqui em cima, eles têm que entrar de acordo e já falar assim, gente, olha, não tem como, né? Vamos aceitar, ou vamos, fulano, a sua área, o seu local, precisamos cuidar de seja entregue dessa forma, porque tá infligindo outros domínios de entregar o produto deles. Por isso que tem que ter o federado global, né? Se tiver mais, pode perguntar depois. Matheus. Diga. Não me considero um advogado do diabo, né? Por Mas favor. na tua experiência, cara, deve acontecer de algum responsável delegado para ser responsável do domínio não querer assumir. Então, ele pode propor de ter um TI no setor dele. Ou seja, a disruptura seria isso? Teremos, a partir de agora, um TI para cada setor? TI, eu não vejo ainda. Eu já não vi no mercado um cenário desse sentido, porque engloba muita coisa, somente questão de custo, a empresa meio que... não vai seguir por esse caminho, porque aí já vai vir alguém de cima e falar assim, não, é impossível manter algo desse sentido, mas o que eu vejo é a passagem de domínio para outro departamento. Cara, eu não quero ficar com isso, vocês vão ter que virar para outro cara. Porque eu falei, é cultural. Então, na verdade, quem vai determinar isso acaba sendo o dono, tá? O CEO. Acaba ele tendo envolvido, porque é cultural. Então, ele fala assim, cara, vai e pronto, não quero saber. Existem vários fóruns de discussão. Cara, a determinação de um domínio é a parte mais chata do processo que eu vou falar. Chata por quê? Porque então, de uma empresa que já está estabelecida, existe muita discussão, tem a questão do ego, tem a questão da responsabilidade, que ninguém vai querer, tem a questão de como é que vai fazer isso agora com o carro andando, tem a questão de força de trabalho, tem a questão de mudança, então assim, tem uma série de questões. O que a gente geralmente usa, que funciona muito bem, cara, a sua velocidade de entrega vai ser muito maior.
Isso é fato. Porque agora você não vai demandar para um único ponto. Você vai ter o seu recurso para poder entregar o que você precisa. Que, na verdade, eu estou entregando um produto, mas esse é o meu produto que eu também uso. Eu, como financeiro, como eu sou dono do dado, eu também vou consumir o dado. Porque, na verdade, se a gente olhar aqui, eu estou falando dessa forma aqui, que tem vários domínios num ponto só, mas eu, como um cara que trabalha esse domínio, que está fazendo a parte analítica, se a gente for aqui em cima, aqui, ó, que é o mais importante. Aqui, ó. Na verdade, eu estou consumindo isso aqui. Eu consumia isso antes, na verdade, só que eu demandava para TI. Agora eu vou ter uma velocidade muito rápida, porque eu estou fazendo. Sim. Exatamente, porque agora quem está fazendo sou eu. É aquela velha história, quem está construindo o carro que eu dirijo agora é eu que estou construindo. Então, se você quiser... eu preciso mudar aqui um detalhe do carro aqui. Eu quero agora que o banco seja de couro. Eu não vou, fulano, aqui ó, couro. Agora, é meu. Então o que a gente usa é isso. É tipo, você agora tem uma velocidade de entrega muito maior e você vai conseguir um resultado para você muito maior. Aí a conversa costuma mudar. Eles costumam querer fazer por causa disso. Porque as próprias empresas, departamentos, eles entendem que centralizar isso em um ponto só, tudo, vira um problema. Porque não está centralizando só um requisito, um processo. São todos. Então a TI ela tem que cuidar da parte de desenvolvimento, de manter, né, todas as aplicações no ar, funcionando, operacionais, a parte de armazenamento de dados, a parte de segurança, principalmente, eu estou vendo uma crescente muito grande da segurança nesse sentido. Parte de compliance está vindo muito forte. Os times de compliance indo para a parte daí como parte de processo. Então, se eu colocar mais esse o dado, não vou ter escalabilidade naquilo. Então, a gente costuma usar isso. Cara, olha isso aqui. Agora, imagina que você pediu uma coisa, está demorando um mês para fazer. A hora que você pediu, demora uma semana. Porque você é o responsável por aquilo. Você fala, meu time, é o seu time, não é um time de TI que você vai ter que pedir. Fulano, poderia priorizar para mim? Não. Fulano, tá aqui, ó. Pode fazer. Então a conversa muda, entendeu? É mais rápido, é mais curto, eu acho, o caminho. Eu gosto de falar isso. Bom, você falou no final que tem que ver se isso aqui, se o data mesh atende às suas Faz necessidades. sentido, exato. Que eu penso o seguinte, assim, se um cara chega amanhã na empresa, assim, dizendo, olha só, eu vi aqui sobre data mesh, a gente tem que implementar o data mesh aqui, em que ponto, assim, você acha que isso seria desnecessário? Porque você acha que seria uma questão, assim, mais de, você tem que começar pilotando um monomotor antes de ir para um Boeing, ou você acha que, assim, toda empresa já tem que começar pelo data mesh? Não acho que a empresa tem que começar com data mesh. Eu acho que a ideia é o seguinte, entender o momento da empresa, eu acho que tem que ter fórum. Uma coisa que eu vejo algumas empresas fazendo, que eu realmente recomendo, são fóruns de discussão. Cara, tira uma vez a cada por mês, 15 dias, discute o processo como um todo, e fala, gente, isso seria interessante para a gente? Já implementar, por exemplo, de novo, eu vou ter um exemplo que eu acho que não faz muito sentido para mim. Eu tenho um monolito. Tá? Eu tenho uma aplicação monolito, que é uma aplicação única. Um time só cuida. O dado é um banco. Você não consegue quebrar isso muito, entendeu? Porque não foi, já está meio que no modelo tradicional e muitas empresas não vão sair disso aqui porque o negócio dela não precisam disso. Agora, se a sua empresa está num momento de microserviço, expansão, tá pensando, já está com problema de gargalo de entrega, já está com problema de quem é dono do quê, aí você já começa a falar de data mesh e começa a ganhar muito mais força. Então eu gosto muito de analisar o caso da empresa primeiro antes de falar. Cara, me fala quais são as suas dores. Mas tu tem isso, tem esse problema. Cara, às vezes um lakehouse resolve. Não precisa botar mais do que isso. Eu já ouvi relatos de pessoas assim, que tinham um sistema monolítico, aí um cara queria implementar microserviço, porque sim, aí o cara reclama, antes a gente tinha um sistema monolítico, funcionava ok, e agora a gente tem um monte que está dando ruim. Sim. Tem que ter muito cuidado com qualquer decisão nesse nível, porque não é uma decisão tecnológica, é uma decisão cultural. Cara, eu vou quebrar o monolito, mas eu não preciso quebrar o monolito. Mas eu tenho que quebrar. Tem empresas já que eu já trabalhei em empresas, por exemplo, que, cara, eu tinha vários microserviços, na verdade, consumindo um monolito. Então ele virou, na verdade, um monolito gigantesco. Porque, na verdade, eles estão consumindo o mesmo ponto porque não conseguiam tirar esse cara, por exemplo.
Mas aí teria que mais fácil pensar em tirar esse cara aqui. Muito mais fácil às vezes. Mas, de novo, tem sempre que conversar, que conversar no todo se faz sentido isso aqui. Se não fizer sentido, ou não estiver seguindo por esse caminho, eu falei não se quando, porque muitas empresas estão precisando disso aqui mesmo. Muitas empresas, na verdade, já estão nesse momento aqui, estão explodindo por causa que não tem isso aqui. Isso vai acontecer porque a gente está modificando cada vez mais áreas crescendo, cada vez mais negócios aparecendo, oportunidades que a gente nem imaginava que poderia ter, estamos lá tendo agora. Então, assim, é avaliar o momento, tá? Não, geralmente eu faço numa área pequeno, não começa a tentar fazer grande, não. Você pode começar com essa parte aqui, ó. A primeira, eu acho que eu vou nessa aqui, ó. Primeiro esse aqui, governança federada, né? Porque ela que vai falar, tipo, gente, vamos criar domínio. Então, se não ganhou esse cara aqui primeiro, não vai adiantar. Porque não vai aceitar. Então, primeiro é o quê? Construir a federação. Cara, vamos fazer? Vamos. Qual que é o primeiro passo? Federação. Tá? Depois eu vou criar os domínios, que é a parte mais complicada. Porque aí que você vai falar assim, fulano, é seu, o FII é seu. Fulano, não é meu, não. Agora é, porque aqui falou que é. E o seu responsável deu o aval que é. Tá? E é o que eu vou fazer com vocês hoje. Que eu falo assim, é seu. Né? Vou ser ruim hoje, né? Hoje tem que ser ruim. Não é? O último dia tem que ser... Tem que aprender na marra. Gente, dúvida, por favor, mais um. Cara, eu ia perguntar exatamente sobre essa parte do passo a passo. Uhum. O primeiro passo é a federação, né? Eu acho que é a parte de data governance. Conversar com o pessoal e tal. Beleza, o próximo é definir os domínios, falar para o cara, tipo, agora é seu. E daí começar também a estruturar para que aquele time consiga gerenciar, né? Então, colocar uma equipe de dados ali, alguém que consiga, e existe mais algum passo? Tipo, existe a parte do compliance, etc. Cara, aí você vai para esse meio aqui. O que eu gosto de fazer, tá? Eu vou primeiro domínio, primeiro federação, entendi o política que eu preciso, segurança e tal. Crio os domínios, responsabilidades. Depois eu vejo, porque antes desses caras começarem a fazer as coisas, qual plataforma central que vai pegar todos esses domínios. Porque aí eu vou falar com ele assim, olha, você que gerou o produto, você vai colocar o produto aqui. Porque tem que ter um lugar onde vai armazenar o produto. Entendeu? Então, geralmente é isso. Federação, domínio e produto. Federação, domínio e plataforma de dados. É a plataforma de dados mesmo resiliente para poder suportar todos os produtos. E eu vou explicar porque que o Kafka, o Confluent faz todo sentido para ser esse cara ali. Não é um conjunto, né? Se você olhar aqui, tem outros caras fazendo outras coisas. Mas você cria uma plataforma ali no meio do caminho. Valeu? Sacou? Vou pegar essa apresentação. A sua apresentação que é a próxima. A parte da segurança da informação, nesse caso, fica no nível do produto. E aí, por exemplo, cada área... Eu peço, cria um produto que vai poder ser acessado por tais áreas. Fica na federação governada. Esses caras aqui, eles vão dar para os domínios o que eles têm que fazer de compliance e segurança para cada domínio. Eles não ficam dentro do domínio, não. Eles ficam na camada mais alta. Pode ter vários produtos, cada um com um tipo de acesso. Na verdade, vai ter vários produtos regindo uma mesma política de segurança. Cara, você não tem que mandar o produto para dessa forma, usando esse protocolo, por exemplo, aqui específico. Tá? O domínio você tem que estar fechado, não pode estar exposto, pode estar exposto nesse ponto aqui. Então vai ter, na verdade, um global, obrigatório, e os caras de baixo é só dado, só domínio. Cara, vai ter que mascarar dados de cliente, todo mundo como um todo. Domínio nenhum vai ter acesso. Ah, eu vou ter. Não. Não tem. Por exemplo, tá? Dando um exemplo aqui. E aí fica também a regra do LGPD. Exato, aqui em cima. Que é um nível mais alto, né? Sempre um nível mais alto. Foi? Já terminei. Vou deixar o menino também. Tá, deixa que eu... depois a gente faz. Fala com o pessoal que a gente faz, ou eu passo no comentário, você me manda, depois eu faço. Venha, jovem gafanhoto. Gente, então é isso. Para a parte de dummies, preparem-se, porque isso aqui vai ser a base nossa para a última prática, tá?
Dúvidas? Eu vou estar ali daqui a pouco, eu vou subir rapidinho para fazer um negócio, mas eu vou estar tirando dúvidas depois, tá? Obrigado, gente.